A Bloober Team é uma empresa que eu não gostava muito no começo. Ela era a empresa responsável pelo Layers of Fear, o jogo, né, da Bruxa de Blair, e sempre fez aqueles joguinhos em primeira pessoa de terror, tipo, que você se acostuma, né, que você anda e toma um sustão e você não tem muitas mecânicas de combate, você não tem formas de se defender, e eu nunca fui muito fã desse tipo de jogo. Mas ela mudou, né, o estilo dela com o tempo e começou a fazer jogos em terceira pessoa, né? Ela fez o jogo The Medium, que é um jogo bem legal, tem uma história boa, mecânicas legais, mas não emplacou tanto sucesso. É um jogo bom, competente, mas que não chegou, né, não estourou a bolha assim pra virar um clássico do terror. Mas graças a esse jogo, a Konami chamou ela para fazer o Silent Hill 2 Remake, que aí sim recebeu um sucesso absurdo, né? Todo mundo gostou do trabalho dela e isso deu oportunidade dela fazer mais jogos, sendo esse agora o Chronos, o mais recente jogo que a empresa faz. E aí, depois de todo esse tempo, todo esse percalço fazendo vários jogos de terror, dessa vez ela fez um jogo realmente bom? Bora conferir a análise aqui do Geek Intensifies. Steelworks. The outbreak. His mission. My awakening. I need to make sense of it all. Na pele da viajante ND3576, sua missão é coletar essências para o coletivo. Você acorda, tá lá recebendo a sua ordem, sai de uma cápsula e se encontra com uma Polônia pós-futurista toda destruída. Sua missão? Achar um beacon, né, um ponto de luz que você precisa chegar com um equipamento para conseguir viajar no tempo e voltar para os anos 80 da Polônia. Como todo bom jogo de terror, uma grande parte do mistério, né, da parte que faz o jogo ser interessante é justamente a sua história. Então, esse comecinho, né, você tá lá e tem que chegar nesse ponto para conseguir fazer uma viagem no tempo. Não vou explicar muito, mas o jogo tem isso de ter a situação, né, do lugar onde você tá, da Polônia num futuro, que você não sabe exatamente quando é, mas tudo foi destruído, aconteceu algo muito ruim, claramente as coisas não estão bem, né? Existe um monte de monstros, existe umas criaturas que podem te atacar a qualquer momento e você tem que viajar no tempo para obter respostas e descobrir por que chegou naquela situação. O jogo mexe muito, né, com isso, com viagens do tempo, então já se prepara, a história do jogo é confusa, né? Ela é uma história complexa, densa, mas ela está toda contadinha dentro do jogo. O jogo explica muito bem, eu terminei, eu fiz aquele... Caramba, como? Mas aí, tipo, eu tive que parar um tempo pra conseguir digerir e daí falar, ah, tá, é isso que aconteceu. Tipo, o jogo explica. Eu tenho muito contra jogos que não explicam as coisas, que deixam aberto, blá blá blá. Esse jogo explica muito bem. Tudo está dentro do jogo, mas você precisa de tempo. Você também precisa achar documentos, você precisa achar textos, você precisa achar áudios, tudo explicadinho dentro do jogo. Normalmente essa é a parte que eu falo que o jogo foi feito no Unreal 5 e falo o jogo é um lixo, tá todo dando travadas, rodando mal. O jogo tem algumas travadas? Tem. É a recompensa de usar Unreal 5. A gente sempre vai ver um jogo dando umas engasgadas no PC. Mas, comparado a muito jogo que sai no mercado, ele está rodando bem. Ele rodou muito bem aqui, tipo, eu consegui rodar ele, a minha placa não é uma placa super potente, né, uma 3060, mas o jogo rodou relativamente bem, não tive problemas por causa da performance com o jogo. Também é um jogo mais lento, né, mais cadenciado, e por causa disso também você não percebe tanto os stutterings, né? Eles não incomodam tanto quanto seria num jogo rápido de ação. Se você gosta de Resident Evil, Silent Hill ou Dead Space, você vai amar esse jogo. Ele tem essa vibe, ele mistura, né? Ele mistura muitas coisas de Dead Space com muitas coisas de Resident Evil, tem um pouco de Silent Hill, ele te assusta, é um jogo que eu fiquei tenso o jogo todo, fiquei assustadinho, tomei jumpscare, é o pacote completo pra quem gosta de jogo de terror. A grande tchananã do jogo, né, a grande mecânica que o jogo tem de diferente primeiro, esse acho que é um dos jogos que eu menos tive bala durante o jogo todo. O jogo, ele é
punitivo. Você tem que... Cada tiro conta nesse jogo, realmente. Você tem que saber atirar, você tem que saber montar estratégias legais, saber como pegar os bichos, tentar fazer armadilhas pra pegar os bichos, porque senão você vai ficar realmente sem munição. E se você ficar sem munição nesse jogo, você tem uma porrada melee, você tem um socão. Socão lixo. Socão não dá nada de dano, é muito difícil de você bater no inimigo sem tomar dano em consequência, então não fique sem bala. Sempre esteja preparado para uma situação. Essas situações serão facilitadas ou dificultadas dependendo de você conseguir impedir os monstros de se fundirem. A grande mecânica desse jogo é essa. Os monstros conseguem se juntar. Se junta muito, acabou. Você vai perder, porque claramente eles ficam fortes demais, eles têm técnicas demais que arrancam um life absurdo e você morre simplesmente porque você não tem bala e condição de lidar com um monstrão em vez de enfrentar um monstrinho, 2 monstrinhos, entendeu? Então o jogo tem essa mecânica é legal, funciona muito bem, o jogo sempre te apresenta novidades, o jogo tem chefes, os chefes são muito legais de enfrentar, tem mecânicas próprias para os chefes, o jogo tem alguns puzzles, aqueles puzzles bem simples de Resident Evil, de Silent Hill, não é aquele puzzle que você tem que pensar muito. Tem um negócio de você manipular a gravidade também, que lembra um pouco Dead Space. O jogo tem collectibles. É muito engraçado, né? Porque parece que tudo que eu tô falando aqui você já viu em algum jogo. A sensação que eu tive desse jogo foi muito disso. Tipo, eu já vi isso. Eu já passei por essa situação em algum outro jogo. Então, sim. É claro que esse jogo bebeu de Resident Evil, bebeu de Silent Hill, bebeu de... Pô, eles fizeram Silent Hill 2, eles estão fazendo o remake do primeiro, né? Então, é meio claro que a empresa aprendeu fazendo esses jogos. Quando você chega, né, num cenário lá e vê como funciona a disposição das portas, como que você tem que pegar item pra resolver um quebra-cabeça, ou abrir uma porta, ou fazer alguma... Lembra demais Silent Hill. Mas eu não acho isso uma coisa ruim. Eu gosto muito de Silent Hill, quanto mais Silent Hill tiver, melhor. O jogo, ele tenta ter a sua identidade própria, né, e eu vejo essa identidade própria na sua história, a história é muito boa, os personagens são muito bem escritos, são muito bem contados. Esse jogo, né, eu fiz o review recente do Chang, né, e falei lá, porra, a mina lá, uma mina gostosa que tá lá pra posar de gostosa, mas ela tem a personalidade de um tijolo, ela não fala, ela não tem personalidade, então você não sabe se ela é interessante ou não. A sua personagem nesse jogo, a viajante, ela é toda falada, né? Ela tem lá uma atriz que fez o trabalho e o trabalho é excepcional. É literalmente uma armadura full pesadona. Você entende que não é um personagem ágil, coisa, e que está numa situação extrema. Está literalmente lidando com criaturas que se fundem e que qualquer oportunidade podem te matar. Existe algo perigoso afora, né? Então ela não está passeando pelo lugar, ela sabe que está numa situação crítica, mas ela ainda assim tenta manter a compostura, manter a calma, né? Assim, ser um personagem meio tipo a Samus mesmo, do Metroid, sabe? Você entende que ela está preparada para aquela situação. Não é um personagem que você não vai ver ela tropeçando e gritando porque vê o monstrinho. Ela está legítima, ela vê as coisas bizarras, mas ela ainda assim tenta manter, porra, eu preciso resolver isso daqui, senão eu vou me ferrar. Então, você entra no personagem, o personagem tá claramente confuso, que nem você, né? Tipo, não sabe como as coisas chegaram na condição que está, como tudo deu errado, você não sabe. O personagem também não sabe, e a jornada de você tentar descobrir o que está acontecendo no mundo é muito legal. O jogo tem uma história boa, tem outros personagens que vão aparecer, que são interessantes também, e o jogo tem um excelente desfecho, mano. Uma coisa bem difícil de você falar em jogo de terror, mas que eu posso falar desse. É caprichado. Não tem como você falar que os caras não sabiam o que estavam fazendo. Eles sabiam muito bem o que estavam fazendo, eles sabiam que tinha um jogo bem legal, uma história muito boa, mecânicas que funcionam, um combate legal, um combate interessante. As armas, né? As armas, elas têm tiro normal e tiro carregado. Os tiros carregados são bem legais de usar, né? Então você troca o tempo de carga, né? Você tem que carregar a arma, assim, pra dar o tiro forte, mas compensa o tiro forte, né? Você só tem que planejar direitinho, porque você não vai conseguir fazer isso, obviamente, quando tiver um monte de inimigo perto de você. Críticas. Sinceramente, só uma coisa desse jogo me incomoda um pouco. A porrada, né, que nem eu falei, a porrada é fraca, né? Eu falei uma e na verdade são duas, né? A porrada é fraca,
E ele é um pouquinho caro sim, não tem o que falar. Né? A gente tem que ser justo com o preço. Esse jogo não é AAA. A empresa claramente sabe disso. A empresa mesmo disse que não ligava pro Silksong sair porque ela não gastou muito no Chronos, né? Um jogo de escopo menor. Você vê que é um jogo de escopo menor, ele é bonito, ele é muito bonito, mas Unreal 5 faz muito melhor. Você vê alguns cenários, algumas texturas bem simplesonas, alguns cenários meio repetitivos, assim, né? Porque é sempre prédio, 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 prédio. Você não vai ver coisas que você não vê em outros jogos. Então você vai ver muita coisa que é bem comum de você ver nos outros jogos. Então, você sabe que não foi aquele trabalho que gastou 100 milhões. É um jogo que gastou 10 milhões. Então, sendo bem justo, é um jogo que deveria custar $50. Não deveria custar $60, não deveria custar 250 que tá no Steam, muito menos 339, que é o preço que está sendo cobrado. Isso, ele está 339 no PlayStation. Até fui conferir, porque ultimamente quando eu falo que o jogo no PlayStation é sempre mais caro, os sonistas ficam revoltados que não, não, o jogo não é tão caro, é só R$5 mais caro. Mas não, aí ó, o jogo custa R$80 mais caro. É um jogo é um jogo do nível do Plague Tales, sabe? São jogos muito bons, Hi-Fi Rush, são jogos muito bons. A gente não tá aqui falando que jogos AA não deveriam existir, são excelentes, mas eles têm que custar menos, eles têm que custar $50. É meio absurdo o Expedition custar $50 e esse jogo não custar $50. A empresa poderia fazer isso, o jogo teria vendido muito mais, o jogo parece que vendeu 200 mil cópias, já teria passado de 1 milhão. Fácil. Se fosse um pouco mais barato, não tanto ganância mesmo de querer pegar muito dinheiro do pessoal. É jogo de terror sempre tem boas vendas, né? Porque o pessoal gosta bastante de jogo de terror. Mas a empresa fez um jogo de escopo menor porque ela gastou menos mesmo no jogo, gastou menos tempo, menos dinheiro, menos recursos, menos desenvolvedores, tudo isso. Mas na hora de cobrar, ela cobrou preço cheio. Aí é complicado, né? Aí a gente não tem como defender. E é isso, pessoas. Críticas e sugestões, como sempre aberto aí no canal. Muito obrigado por ter visto esse vídeo. Se gostou do nosso conteúdo, por favor, dá aquele like, compartilha, ajuda o canal a crescer pra gente conseguir fazer mais review de joguinhos nos lançamentos. Beleza? Muito obrigado e até a próxima. Ragnos out.